Aquilo que parecia impossível. Bíblica. Parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Eu quero te servir. Ouça-me. Sou a tua imagem. Ouça-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Aleluia. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Pode abraçar o Billy. Pode abraçar o Billy. Pode abraçar o Billy. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso querido Billy. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero convidar os rapazes aqui, os jovens. Vem abraçar o Billy aqui, vem abraçar o Billy. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela vida do Billy. Obrigado. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Levante a mão, igreja. Estende sua mão para cá e diga obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida do nosso querido Billy Paul. Ah, Senhor, tu és maravilhoso, cheio de amor e cheio de graça. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível,
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Deus abençoe toda a igreja pela confiança, por tudo, né? Nós não cansamos de estar agradecendo as orações, né, de todos os irmãos. Como o irmão Dair acabou de me contar ali, que quando ele soube, né, do acidente do Billy, e ele estava, parece que em um retiro, e ele estava com os amigos ali numa reunião, ele falou: não, agora eu tenho que sair, tenho que ir lá onde está meu carro, em torno de 1 quilômetro de onde estava ele. Foi porque eu tenho que tirar um tempo de oração em favor do irmão meu. Amém? Então a gente vê que isso que eu vi acontecer é o que realmente a igreja precisa de sentir. É aquele amor verdadeiro, né? Sem diferença, sem distância, né? Sentir aquele calor mesmo. É o que a própria Bíblia diz, né? Nós colocar no lugar do nosso irmão. E é nisso aí, né? Às vezes nós queremos nos colocar no lugar do irmão quando está tudo bem, quando na alegria e tudo, né? Mas na hora da dor também, da aflição, né? Das adversidades. E eu sou muito grato a Deus por Ele ter tido misericórdia, nos alcançado, nos salvado, né? E nos colocou em um lugar onde realmente nós temos convicção de que nós estamos procurando viver a verdade da palavra. Eu convido também, eu não consigo fazer só, teve parte, a gente sentiu, pediu o consentimento do pastor Wesley, a gente sentiu de estar rodando algumas fotos, né? E isso já quero deixar claro que não é, a gente não quer fazer disso uma vitrine, nem tampouco queremos explorar esse momento, mas nós queremos mostrar para o mundo, porque isso vai ficar gravado, nós queremos mostrar para o príncipe deste reino, deste mundo, que nós temos um rei, que está acima de todas as coisas, e quando ele disse vai, vai, e quando ele disse não, não. Então aquele dia não era a hora do Billy, ele não foi, por isso ele está aqui. Olha, Deus proveu tudo. Vocês que estavam aqui, lembra que foi um culto sobrenatural. E eu entrei naquela atmosfera, naquele espírito daquele culto, e foi algo tremendo. Foi tremendo aquilo. Naquele dia até copo o pastor Wesley quebrou aqui, ó. A unção, né? Não foi... Aqui não tem meninice, mas ele naquela unção bateu o copo. Quando chegou ali de fora, ele falou: você viu? E eu estava, a Viviane, o irmão, o pastor Marlon. Você viu? Eu tentei segurar ainda o copo. A irmã Viviane falou: pastor, não é unção daquelas, você pode quebrar uma dúzia que eu trago para a igreja. Então o diabo não fica satisfeito com essas coisas. São pequenas coisas, parece ser, mas o inimigo de nossas almas, ele está incessante. Por isso, o que eu tenho aprendido, nós temos que ter crédito com Deus e realmente entregar os nossos caminhos a Ele, confiar nele, né? Como eu vi uma passagem, as pessoas às vezes confiam no piloto do avião que vai pegar uma viagem e dorme, confia no ônibus e dorme, confia no Uber e dorme, mas quando precisa de confiar em Deus, falta confiança, fica inseguro, e nós temos que realmente confiar nele, porque a palavra não falha, e eu creio, Ele é o nosso socorro bem presente na hora das adversidades. Eu quero convidar então já, para nós começar, a irmã Viviane, que ela, uma parte ela que vai, eu pedi o pastor Wesley para que ela pudesse fazer os comentários, e eu queria também que viesse aqui o irmão Hélio Neto e a irmã Esther, porque eles estavam presentes, né, acompanhou, então eu quero dar essa honra a eles, porque eles também fizeram um grande trabalho ali naquele momento crucial que nós enfrentamos. Eu queria que vocês ficassem aqui, porque esses dois chegaram. Olha como que Deus faz. Nós saímos daqui, o Billy com uma diferença de uns 5 minutos, depois eles saíram, logo nós saímos, e nós estávamos no mesmo trajeto, numa cidade tão grande como essa. Isso não é um acaso.
Poderíamos ter tomado caminhos diferentes, né? Mas nós estávamos no mesmo trajeto. Fizemos a mesma rota e tudo isso estava nos propósitos de Deus. Amém? Pode começar? Boa noite, irmãos. Chega mais para cá. Aí tá bom. Momento difícil esse, né? Muito difícil. Primeiro, eu quero pedir perdão para aqueles que eu não consegui responder. Foram milhares de mensagens, né? Eu tentei ao máximo, o William também, no celular do Billy ficaram centenas de mensagens perdidas. E desde já a gente pede perdão porque a gente não conseguiu responder a todos, né? Pedi a ajuda da irmã Melissa para estar pondo alguns posts no grupo da Mensagem Revelada. E a gente quer, né, um desejo do nosso coração, mas difícil, né, rever tudo isso de novo, mas o mundo aí fora precisa ver. Os jovens principalmente, precisam saber que nós temos um Deus e que o nosso Deus faz milagres. Amém. Né? Momento muito difícil ali. Nunca imaginei na minha vida pegar um filho desfalecido nos braços. Nunca. E quando a gente estava aqui na porta da igreja, nós fomos os últimos a sair, né? Porque a gente estava numa empolgação, faltavam-se 13 dias para o casamento do Billy, e eu e a Esther, o Hélio, ficamos conversando ali, a gente estava combinando roupas, né? Passagens e comentando. Nós fomos um dos últimos a sairmos daqui. Quando a gente saiu, o Billy saiu mais ou menos de 3 a 5 minutos da nossa frente. E quando pegamos ali a Avenida Milão, nós olhamos, a gente já posicionou o carro para a esquerda, porque era o nosso trajeto de virar. Quando a gente se deparou, já tinha um corpo caído. E o William, na hora, no automático, ele pegou o celular e falou, vou avisar para o Billy. E eu, como sempre, eu chamo a atenção dele. Eu falei, presta atenção, a avenida está muito movimentada. Observa o trânsito, né? E aí ele deixou o celular. E nós andamos um quarteirão para frente e paramos no sinaleiro da Avenida Milão, antes de atravessar a Avenida Veneza. Nesse momento, parece ali que aquele sinaleiro demorou horas para abrir. E naquele momento, eu ouvi uma voz. A mesma voz do Billy, grossa. E eu olhei para a direita. Só que quando eu olhei para a direita, eu não vi o Billy Paul. Mas ele estava ali, caído. Só que tinha um ônibus pegando passageiros. No mesmo instante que eu ouvi a voz dele, e eu olhei para a direita. E nesse instante que eu corrigi o meu olhar para o sinaleiro, o Hélio bateu no vidro do carro. Naquele momento que nós estávamos subindo a avenida, o senhor estava uns 3 carros na minha frente, à esquerda, eu estava à direita, porque nosso trajeto seria seguir. Ali a gente já despediria do trajeto, né, ali. E quando nós vimos o outro rapaz ali caído, eu já detectamos que era um acidente, mas não coligamos. Até falei com esse misericórdia, que Deus proteja e guarde. Aí seguindo mais, chegando no outro quarteirão, eu já vi uma moto caída. Só que eu não reconheci que era a moto do Billy, porque ela estava de um jeito assim de lado que dava para ver só os pneus. E eu virei para Esther e falei, Esther, não olha, outro acidente. E eu não gosto de olhar acidente, eu acho que atrai um espírito pesado. Aí algo me puxou assim, ó, para olhar. E o Billy ainda estava caído, ele ainda estava no chão, escorado na moto.
E naquele momento, desacordado, que a senhora viu ele ainda desacordado naquele momento ele levantou a mão e passou no rosto assim, ó. No rosto ainda bem ensanguentado, bem coberto de sangue. Não foi ele que levantou aquela mão, ó, desacordado. Eu olhei e estava com muito sangue, então não dava para conhecer uma pessoa com o rosto coberto de sangue. Então naquele momento Deus levantou a mão do Billy e passou no rosto dele. Foi quando algo me puxou para olhar para o acidente e parece que ele estava olhando dentro do carro assim, ó. De olho no olho assim, parece que você olhou dentro do meu olho, igual eu te falei aquele dia. Ele olhou dentro do meu olho e eu dentro do carro. Eu falei, meu Deus, é o Billy. E aí foi quando eu consegui encostar o carro entre o ônibus e a moto. De um jeito assim, parece que a moto ainda ficou quase que debaixo do carro. Eu não sei como que eu coloquei aquele carro ali. Desci correndo e foi quando eu consegui avisar o tio William e a tia Viviane. Mas foi algo de segundos. Muito rápido, assim, eu ter essa percepção de olhar e reconhecer, e na mesma hora ele passar a mão assim, limpando o sangue e olhar dentro do carro, foi algo sobrenatural. E nesse momento, quando o Hélio bateu no vidro e eu olhei, ele falou, tia, o Billy acabou de cair de moto ali. Nesses momentos de extrema tensão, me sobe uma adrenalina que eu sou muito equilibrada. Às vezes as pessoas pensam que eu posso ser fria, mas não é. É um mecanismo de defesa. Que eu olhei, o William já tinha largado a caminhonete no meio da avenida, já tinha descido correndo. Eu liguei o pisca-alerta da caminhonete, posicionei ela, pensei, vou tirar daqui, vai provocar outro acidente. Tirei, passei, estacionei na avenida na mão da esquerda, atravessei. Lá é uma ilha, né? Quem conhece ali sabe que a avenida tem uma ilha no meio. Eu parei no meio da ilha para olhar, para atravessar. Mas no momento que eu parei e eu olhei, eu já vi o William de joelhos, com o Billy nos braços, igual você pega um bebê, o Billy todo mole, sem reação. Olhei para o fundo, eu já vi um rapaz louco. Nesse momento, o rapaz com a mão aqui no pescoço, ele dizia, o cara morreu, o cara morreu. E eu olhei aquilo ali, mas o meu foco foi no William e eu ouvi claramente, Deus, traz meu filho de volta. Eu repreendo dele todo espírito de morte. Nessa hora, eu olhei no Billy e o pescoço dele começou a tomar forma. E ele começou a tentar respirar, gorfando sangue. Só sangue, só sangue. E nesse momento o William foi e sentou ele na calçada. Eu vou pedir para os meninos jogar a imagem aí. Essa imagem são imagens fortes, mas reais. Nesse momento, foi o momento que o Billy acordou e recobrou. Vou pedir para voltar na primeira. Foi o momento que ele voltou a respirar e abriu os olhos. E aí eu cheguei bem pertinho dele. Nesse momento eu olhei bem dentro do olho dele. E eu disse, o seu nome é Billy. Ele me olhou e ele falou, o que está acontecendo, gente? Mas eu vi que ele já respirava. E nesse instante, vocês podem ver ali a mão do William pingando sangue. Foi o momento que o William veio aqui. Quando o William terminou de orar por ele, o William veio e limpou o sangue dos seus olhos, do seu rosto. E a mão dele ainda estava cheia de sangue. E o rapaz que estava desesperado, ele, no momento ali que ele estava na moto bem atrás do Billy, então quando o Billy tombou, ele foi o primeiro
a parar e a chegar. E ele aferiu os sinais do Billy. O Billy não tinha sinal vital. E ele ficou louco. E ele só ele entrou em choque. Ele só conseguia falar: o cara morreu, o cara morreu. E aí, quando eu olhei nele, que o William sentou, nesse momento que o William sentou o Billy, e eu conversei com o Billy, eu vi que ele já estava enxergando, que ele conseguiu falar porque os dentes estavam soltos dentro da boca. Nas fraturas, a mandíbula soltou, né? E nesse momento aí, o rapaz olhava, ele já não falava: o cara morreu. Ele já dizia: eu nunca vi um milagre, gente. Eu nunca vi um milagre. E quando passou essa unção, que o William levantou, um frio na espinha tomou conta dele. Eu só estou relatando esses momentos porque o William não lembra. E esses meninos foram anjos que Deus mandou ali naquela hora, né? O Hélio Neto pegava o William na cintura e sustentava ele, porque ele falava: um frio na minha espinha, um frio na minha espinha, né? E chamou o socorro. E, gente, que momento tão longo foi entre a oração e o Billy começar a movimentar. Mas eu olhava e falava: vai dar certo. Deus vai entrar em cena, vai dar certo. Momento algum eu tive dúvidas. Momento algum. Eu olhei nele e falei: meu Deus, o casamento daqui 13 dias e os dentes todos soltos na boca. E o rosto já todo deformado. Só que nós não duvidamos em nenhum momento. E pode passar mais um pouquinho aí. O socorro chegou. Nesse momento o Billy já estava consciente, mas ele não sabia quem a gente era ainda e nem o que tinha acontecido, né? E eu nunca vi tanto sangue na minha vida. E antes desse momento aí, chegou, a gente ainda não tinha entendido o que havia acontecido. Quando o Billy estava sentado nessa calçada, eu olhei, perguntei para o rapaz que estava em choque, falei: você viu o que aconteceu? Ele disse: não. A namorada dele falou, ele estava transtornado. Ela disse: não, nós só vimos ele tombar na moto, em baixa velocidade. E aí, nisso, veio um rapaz correndo e me viu com o Billy nos braços e falou: a senhora é a mãe dele? Eu falei: sou. Aí ele falou assim, eu falei: você viu o que aconteceu? Ele falou: eu vi. Eu estava olhando na rua para atravessar. Foi quando um rapaz alcoolizado saiu da distribuidora, invadiu a pista e o seu filho estava vindo de moto na pista. Aí aquele corpo lá atrás é do rapaz que bateu com ele. E aí que eu entendi, mas antes disso eu abri a jaqueta do Billy. Olhei primeiro na cabeça, porque a primeira impressão veio, bala perdida. Nada justificava tanto sangue, fraturas daquela maneira. E quando eu abri a jaqueta dele, olhei, levantei a camisa, vi que o peito dele, o corpo estava tudo branquinho. Olhei na cabeça, não tinha ferimento. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Né? Passou mal, desmaiou, caiu da moto, mas um tombo devagar assim não justifica. Foi quando o rapaz falou que a gente entendeu. E a gente entendeu, quando nós pegamos aquelas imagens ali, o quanto Deus cuida dos seus. Naquele momento, ali é uma via rápida, né? Então o Billy estava vindo numa velocidade razoável. Quando aquele rapaz invadiu a pista,
a perna dele entrou na roda da moto. E aquele baque ali projetou o rapaz no rosto do Billy. O que quebrou o rosto do Billy foi o impacto do rapaz nele, porque o capacete não saiu da cabeça dele, só a viseira. E o corpo do rapaz foi projetado para o outro lado da avenida. E nesse instante que o socorro está pegando ele aqui, a médica pega o Billy pelas mãos, faz uns testes, e nisso o socorrista de lá veio louco correndo. Falou, precisa de uma médica lá embaixo urgente. Ela falou, mas eu já estou atendendo o rapaz. E ele falou, mas o rapaz está muito grave. E eu olhei bem dentro dos olhos dela, eu falei, pode ir lá. Aí ela me olhou e falou, mas eu já estou atendendo esse rapaz. Eu falei, ele é meu filho e eu responsabilizo. Vai lá, acode o outro que ele precisa mais. Ele está mais grave. E ela fez isso, ela nem pensou. Ela entrou na ambulância, porque eles são vinculados ao número da viatura, da ambulância do SAMU, né? Ela foi e a outra veio. E esses instantes, gente, foi crucial para aquele rapaz, porque ele já foi entubado ali no chão na mesma hora, né? E teve momentos também de oração, de unção por ele na UTI, que com certeza num outro momento a gente vai estar falando disso, que fez toda a diferença para a salvação daquele moço, né? E pode passar aí um pouquinho. Até chegar esse momento, foram 6 duras horas de espera na emergência do UGOL. E duro momento antes disso foi a gente ali esperando, e foi bem no dia que rompeu uma plataforma num show no Serra Dourada. Chegaram 40 jovens ali também, fraturados. E antes desse momento, eles me chamaram, né, acompanhante do Billy Paul, eu saí, e eles me entregaram só um saquinho na mão. Esse saquinho tinha um sapato, um cinto e uma calça. Aí eu olhei bem na pessoa que me chamou, lá na porta, e eu disse, você tem notícia dele? Ela falou, não sei nem quem é. Eu só entrego o resto dos pertences. E voltei com aquele saquinho na mão, sentei e aguardei. 5h40, o acidente foi 10 para 11. 5h40 da manhã eu consegui entrar dentro do serviço social do UGOL. E aí a assistente social me deu notícia dele, falou que nenhum osso do corpo dele, do ombro para baixo, havia quebrado. A cirurgia geral dispensou ele, mas ele estava sob os cuidados da equipe do bucomaxilo. E eu disse para ela, o que significa isso? Ela me disse, ele teve múltiplas fraturas no rosto. Eles estão estudando o que irão fazer. Eu falei, olhei bem dentro do olho dela e falei, deixa eu ir lá, deixa eu ver meu filho. Aí ela falou para mim, você não pode, porque ele está muito desfigurado. Eu falei, foi eu que peguei ele no chão. Falei, deixa eu ir. Eu estou com um esposo ali fora, ele está em estado de choque, ele não está bem, porque depois que passou toda aquela unção da oração, o William descontrolou, né? E todos nós também. Teve um momento que eu também perdi as pernas. E ela falou, deixa eu ver com a enfermeira que está limpando ele. E ela foi lá, perguntou para a enfermeira falou, pode deixar ela vir. E foi no momento que eu entrei no box, cheguei bem próximo do Billy e falei, Billy, você sabe quem eu sou? Ele foi e apertou minha mão. Ele conheceu minha voz, ele sabia que era eu, a mãe dele. Foi bem nesse momento aí, né? E eu falei para ele, não se preocupe, você está bem cuidado. E o que pode mais está cuidando de você desde o primeiro momento. E expliquei para ele, eu vou em casa,
vou levar seu pai, vou cuidar de algumas coisas, documentos, e daqui a pouco eu volto. Falei, fica bem. Você lembra disso? Não, né? E saí. E nesse momento, essa foto fui eu que tirei, né? Foi um momento muito doloroso, porque foi um momento que eles não sabiam o que fazer com ele, né? E eu saí, deixei ele sob os cuidados daquela equipe ali, e desde o primeiro momento que eu retornei para esse hospital, depois que eu deixei o Billy nesse box, fui em casa, organizei o William, voltei. Não faltou anjos dentro daquele hospital para me pôr lá dentro, para me dar uma autorização para eu entrar e sair a hora que eu precisasse. Eu e o William estávamos trocando turno com o Billy, 3 horas da manhã. Eu ia para casa às 11 horas, o William vinha. O William ficava até 3 da manhã, eu ia em casa, tomava um banho quente, dormia por 2h30 e voltava para o hospital, trocava com o William voltava para casa, dormia um pouco para poder ir trabalhar. Eu quero ressaltar que não foi porque não faltou apoio de pessoas que se dispôs a ficar lá. Só que eu senti de fazer isso. Eu falei, não, eu quero cada momento perto do meu filho. Por isso eu fiz assim. Então, eu devo desculpa também, porque muitas pessoas, Mamelice e outros, falaram, se precisar de ficar com ele, estamos aqui. Então não foi por falta de alguém que, porventura, falar, não deu apoio. Nós tivemos todo apoio, como ela disse, não faltou anjos, desde o início. As pessoas pensam que anjos têm que ter asa. Não. Anjos são aqueles que estão debaixo da unção de Deus, que são abençoados, e estão aqui para abençoar. Em todo momento, esse momento, gente, isso aí são as imagens do exame que mostra ali rachaduras, né, no queixo do Billy, onde abriu os ossos. E esse momento, ele saiu da emergência, dos corredores ali. Enquanto a gente estava nos corredores, passou uma mulher de uma aparência muito angelical. Ela passou, ela é coordenadora da enfermagem geral do UGOL. Ela passou e olhou e me viu numa cadeira. Eu tive o privilégio muito grande de conseguir uma cadeirinha ali, na qual eu encaixava na maca do Billy e eu debruçava nos pés dele para poder descansar um pouco e também ter um lugar ali, porque o corredor é lotado de macas. Custa, às vezes, você achar um corpo para você encaixar no meio das macas e não atrapalhar o trajeto deles. E ela olhou e falou, mãe, a senhora é mãe desse rapaz? Eu falei, sou. E ela falou assim, vamos ali comigo. E ela me chamou na sala dela. Ela falou assim, o que aconteceu com o seu filho? Eu falei, um acidente de moto. Ela falou, já sabem o que vão fazer? Eu falei, não, ele ainda está em análise. Ela falou assim, eu vou te dar um crachá para você ser acompanhante legal dele. Porque até o momento eu entrava, mas a gente ficava ali até o segurança mandar a gente sair, né? E ela olhou no Billy e falou assim, tadinho, ele está tão quebrado. Eu vou colocar ele na urgência dos leitos. Gente, a coisa mais custosa que tem é sair leito dentro de um hospital de grande porte. E ela falou, vem aqui até ali pelas 5 horas. E eu falei, tá bom. Mas eu mesma não pus crédito naquelas palavras. Eu vi que ela comoveu com o estado que o Billy estava, mas eu mesma não acreditei. Voltei, fiquei ali, 5 horas, ela me chamou de novo, ela falou, saiu o leito do seu filho. E ele vai para um quarto reservado agora.
né, com os aparelhos, oxigênio. Mas até esse momento chegar, a equipe foi, alojou ele, a equipe de manhã passou lá, médica. Eles já tinham estudado o caso dele. Me chamou e falou: mãe, a cirurgia dele vai ser uma cirurgia de grande porte. 6 a 7 horas. Nós, como ele está com a face toda quebrada, mandíbula, não tem como entubar. Nós vamos ter que transferir a respiração dele para as máquinas. Ele vai para a respiração artificial. E uma cirurgia que tem que ser feita com anestesia geral. E é um processo delicado. Depois disso, ele vai para a UTI. E aí ela olhou em mim e falou: a senhora entendeu? E na minha mente já estava rodando tanta coisa. E ela falou assim, eles já estavam com os papéis na mão, e ela falou: você autoriza? Naquele momento, gente, foi difícil. Por quê? Na minha frente, passa uma foto aí, Pedro. Estava um rapaz cheio de sonhos, projetos, né, aguardando para casar. E na minha frente um papel para eu autorizar eles fazerem esse grande procedimento nele. Eu falei: autorizo. Ela falou: então nós vamos estabilizar ele em 3 a 4 dias e vamos fazer a cirurgia. Só que quando foi no outro dia, a equipe voltou lá e falou: ele desinchou muito rápido, nós vamos adiantar a cirurgia dele. Enquanto ele estava no corredor, antes ainda de subir para o quarto, né, para o apartamento, naquela semana eu tive uma semana difícil. Eu estava jejuando todos os dias em prol dele, pedindo a Deus que pudesse prover, né? E todos sabem que sempre a minha fala foi que aquele que começou a boa obra trará a perfeição. Sempre eu dizia assim. E numa daquelas madrugadas ali no corredor, eu sempre sentava para os pés, encaixava minha mão por baixo da coberta e ficava com as mãos nas pernas dele orando. Não dormia, porque ali é incessante o barulho de maca e gente, né, aquele movimento, então não dormia. Mas eu ficava sempre naquele espírito de oração. E por volta das 4 horas da manhã, quando eu terminei um período de oração, que eu levantei o rosto, a cabeça, eu vi o rosto do Billy desinchado e perfeito. Naquele momento eu tive assim mais certeza, mais convicção. Falei: eu sei que meu Redentor vive. Ele está trabalhando a nosso favor. E aí as coisas foi, né, se desenrolando e foi acontecendo, como a irmã Viviane está dizendo. Chegou o momento da cirurgia, né? Pode continuar. Foram 7 longas horas, né, de muita espera ali e muita gente orando, né? Depois a gente ficou assim maravilhado, porque pessoas de fora do país, pessoas de outras igrejas, né, orando por ele através de outros irmãos, né, e as pessoas naquele hospital já chamavam ele por nome e já falava, passava e brincava com ele, falava: nós vamos fazer seu casamento nem que seja aqui no Gol, né? E tudo aquilo ali, gente, toda aquela energia, né? A gente sabe que formou um grande movimento e isso moveu as coisas. O Billy operou, ele foi para a UTI, né? Ele não teve dificuldade, a médica falou que a preocupação dela era a transição da respiração de ar para a máquina, até passar as horas da cirurgia, concretizar, e o momento dele sair da máquina e voltar para a respiração de ar. Ela falou que essa era a grande preocupação, mas ele não teve essa dificuldade. Quando desligou a máquina, o pulmão do Billy já estava funcionando, né? E esse momento passou,
ele ficou na UTI por pouco tempo e ele já foi liberado para o quarto. E no quarto já começou, né, todos esses cuidados especiais, no oxigênio. E o Billy só foi melhorando, desinchando. A equipe médica ficou maravilhada com a estabilidade dele, a recuperação dele. Em momento algum ele deu febre, em momento algum ele deu rejeição, sinais de rejeição, né? Foram colocadas no rosto do Billy 9 placas de titânio. E tão perfeito, né? Se o Pedro conseguir voltar a foto aí, que está a imagem de ponto azul, vocês vão conseguir ver. Todos esses pontos azuis são placas de titânio no rosto dele. E em nenhum momento o Billy deu vômito, porque está tudo travado, a alimentação ainda está líquida. Não deu vômito, não deu febre, não deu sinal de rejeição. E tudo isso só tem um nome. Esse menino hoje é um milagre. Amém. É difícil a gente não se emocionar, não ir às lágrimas, porque foram momentos muito duros, mas a gente conhece um ditado que fala que aquele que nos guarda não dorme. Tiramos algumas lições disso, lições que vamos levar para a vida toda. E, em momento algum ali, conforme iam falando comigo, iam me contando o que aconteceu, iam me falando desses pequenos sinais, né, do meu pai, por exemplo, ali eu fui tendo mais fé que eu ia sair daquele momento ali, que se Deus me viu de volta na igreja, se Ele me viu casando lá no sul, aquilo ali ia acontecer. E uma coisa que eu gostaria de deixar, principalmente para os jovens, vamos valorizar cada vez mais os nossos pais, porque eles passam coisas que nós não imaginamos por conta da gente. O que meu pai passou, aquela experiência ali, já imaginou um pai ter o filho ali como morto no chão? A gente não sabe o que é isso. Eu que passei por aquilo ali, eu não gostaria de estar na pele dele sentindo, mas Deus nos dá força. Deus deu força a ele, deu aquela virtude ali naquele momento. A minha mãe, que praticamente deixou a vida, tinha uma cirurgia também para fazer, mas adiou por forças maiores, né? Mas nós estamos aqui. Amém. E vamos continuar. E eu agradeço cada oração, cada momento que cada um tirou. Tive visitantes como o irmão Isaac Júnior, o irmão Geraldinho, o pastor Wesley foi lá, nos ungiu, orou também, orou por outros ali. E isso tudo a gente não vai esquecer. Cada um que teve pessoas que mandou para a gente depois no repouso, enviou alimentos, enviou mensagens, todos vocês serão recompensados, eu peço a Deus por isso. E Deus nos dá força. Então eu creio que esse testemunho serve para aquela pessoa que acha que a vida às vezes está impossível, que aquele caso ali não tem jeito. Quando eu estava lá, assim, em alguns momentos, depois que voltei à consciência, eu falei, meu Deus, o que aconteceu, né? Como que pôde acontecer assim, do nada, né? A gente não espera isso. Mas, em momento nenhum, levamos a um questionamento. Tipo assim, por que Deus? Por que o Senhor permitiu? Não. Vamos passando, se o Senhor... Aquele ditado antigo, né? Se Deus deu o cavalo, Deus vai dar água. Se o Senhor permitiu isso... O Senhor nos viu passando por isso, nós cremos e esperamos. Amém. Não tem necessidade de questionarmos a autoridade dele e a sabedoria, porque ele sabe
do presente, do nosso passado, do nosso futuro. Tudo Ele provê, e Ele proveu cada coisa, cada minúcia ali. Desde o momento em que os meninos passaram, até a alta dos médicos, a recuperação. Hoje, se vocês olham aqui esse rosto bonito, vocês não imaginam o que passou, né? Ainda está um pouquinho inchado, alguma coisinha, mas aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoará. Amém. A primeira cirurgia, como meu avô disse, o pastor João Batista, a primeira cirurgia foi Deus que fez. Então, eu creio que foi Ele, através dos médicos ali, dos enfermeiros, cuidando, operando e projetando o seu amor, o seu poder em cima daquela situação. Então, em momento algum, devemos temer as adversidades que passamos. Nós temos que crer que o nosso Deus, Ele é muito maior do que qualquer problema aqui. Amém. Eu agradeço aos irmãos, ao pastor Wesley, que nos cedeu espaço, e também todo o apoio que deu ali no hospital também, aos meus pais, que eu digo que vocês são os maiores anjos que eu tenho nessa vida. Amém. O que eu puder fazer em prol de vocês, se eu precisar carregar no colo, eu vou carregar. Precisar carregar água no jacá, como diz o ditado, eu vou carregar, porque o que eles passaram e o que fizeram por mim ali, gente, não é brincadeira. Mas estão aqui firmes, fortes, e eu também, junto com vocês agora. A gente espera ter uma frequência melhor agora nos cultos. Desculpa os cultos que eu fiquei fora. Logo, agora estamos 100% aqui, com fé que Deus aperfeiçoará essa obra. Amém. E vou casar. Vai casar. Renata está lá. Queremos também, né? Eu ia fazer no final agora um agradecimento, né? Renata, que também veio, deu um apoio. Tem como pôr a última foto aí, tá o Billy, a Renata, a Viviane, se der. É um tempo que não é perdido, né? É um tempo que nós estamos ganhando. Porque nesse momento nós estamos no reino de Deus, né? Falando de vitórias. Como aconteceu, eu fui no hospital, a Viviane contou o testemunho do que aconteceu, e teve pessoas que estavam num quarto compartilhado que ficou interessado, né? Quis saber o que tinha acontecido, como que foi, e pediu para ela que quando eu fosse lá também eles queriam receber a oração. Tinha 4 ali, 4 pessoas que, assim, que eu senti, né, de orar, e vi que Deus trabalhou naquele projeto lá. Aí está essa foto, né? Queremos agradecer a irmã Renata, que provavelmente está acompanhando, né, também. E eu não sei se ela está vendo agora, que eles também estão em cultos, mas o meu agradecimento e o meu amor todo expresso por ela, que largou a vida lá e veio ficar aqui quase um mês também, ajudando nas alimentações e na recuperação, e foi de grande ajuda, de grande importância, e isso não deve ser esquecido. Nós temos que ter gratidão por isso também, e eu espero compensar muito bem depois. Amém. E nós agradecemos, né? Não temos palavras, todas as palavras do vocabulário do dicionário seriam insuficientes para agradecer todos os irmãos, todas as igrejas, né? Independente do segmento, né? Tinha irmãos de denominações, irmãos da Igreja Católica jejuando pelo Billy, né? Independente disso, as nossas orações foram atendidas. Amém. E nós formamos um grande elo no coração de Deus. Através desse testemunho do Billy, jovens já regressou para a palavra, né? Eu, como professora de jovens e adolescentes, 800 semanais. Jovens, ouçam seus pais. São pequenos sinais que podem salvar a sua vida. Pequenas palavras que às vezes você olha e fala, meu pai, minha mãe é tão chato. Aquilo ali pode salvar a sua vida, né? Eles são anjos que Deus colocou para guardar a sua vida, desde a sua gestação. Ouçam seus pais. Essa é a minha mensagem, tá? Para todos os jovens que vão ouvir esse testemunho, né? Honram a Deus em primeiro lugar. Segundo, honram seus pais.
E essa poesia eu escrevi quando a gente estava saindo, né, num momento ali de grande gratidão. E, enfim, a história muda, a chuva passa, o sol volta a brilhar, os passarinhos voltam a cantar. E mais uma vez, comprovamos de que no comando de tudo sempre está Deus. Amém. Obrigada a todos. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Hélio Neto, irmã Esther. Para finalizar, vou tomar mais um tempinho do pastor Wes, depois se ele quiser pregar. Olha, eu quero falar aqui a respeito do Salmo 116, no verso 15. Eu ouvi isso e peguei assim, do que o profeta mensageiro também diz, na íntegra. E olhem bem, eu queria passar para vocês, na íntegra, a tradução do que nós ouvimos disso. Esse Salmo 116, verso 15, sempre é falado na morte de alguém, sabe? De um ministro, de uma pessoa, né? Aí então aqui diz assim, ó, eu fiz questão de anotar, na tradução sempre ouvimos que a forma tradicional da leitura, e é muito usado na partida de líderes, pastores, pessoas influentes. O Salmo 116, 15 diz assim, ó, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Na íntegra da leitura, buscando isso lá no hebraico, na íntegra da leitura, na Bíblia King James também, ou King James também, nós encontramos lá. Olhem bem, no hebraico a palavra preciosa é iakar, com Y. E o significado disso no hebraico não é que está dizendo que é precioso, que Deus gosta quando isso acontece. O significado da palavra é custoso, custou caro a vida dessa pessoa para mim. Olhem bem, vamos analisar isso aqui, porque nós cantamos aquele hino, eu sei que foi pago um alto preço, e custou caro, foi a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele entregou por nosso resgate, então foi muito caro, o preço que Deus pagou por cada um de nós, custou caro, isto. Sabe o que isso quer dizer? É preciso, não de que ele acha bom que morreu, ou diga assim, que bom que morreu, mas preciso de que, como que custou para mim ter morrido agora? Isto é, como que custou para ele, aquela pessoa ter partido ali, ter morrido agora? Quero que vocês entendam isso aqui. É precioso e não de que bom que morreu, mas precioso de que como que custou para mim ter morrido agora. Qual é a lógica? É alguém que Deus investiu nele, é alguém que Deus trabalhou em favor dele, é uma família que Deus trabalhou em favor dela, é uma igreja que Deus trabalhou em favor dela, Deus investiu nela, porque isso que nós estamos falando aqui é de um investimento. Se eu não tivesse crédito, se nós não tivéssemos crédito com Deus, não é desfazendo, porque nós sabemos que nada acontece por um acaso, tudo acontece no tempo determinado de Deus. Eu disse para o Billy, ele não foi porque não era a hora ainda, certamente Deus tem um propósito ainda na vida dele, por isso ele está aqui, mas não quer menosprezar, dizer, então isso aconteceu, e essa tragédia que aconteceu, eu não estou vinculando isso a nada, estou dizendo que Deus pagou um preço, um alto por cada um de nós, e sabe o que Ele fez? Ele está dizendo assim, ó, isso custou para mim, é caro, e alguém que Deus investiu, preparou, capacitou, deu dons, habilidade, deu liderança, olha, se essa pessoa vivesse mais 10 anos, o que ia acontecer, pastor Wesley? Ele ia trabalhar mais para a causa, mais para Deus, entendido? Então é um investimento que Deus faz em nós. As pessoas às vezes pensam que servir a Deus é simplesmente, vou lá na igreja, hoje é ceia, vou participar, porque eu preciso de fazer isso. Não, Deus investiu em nós, e Ele conta com isso, porque Ele precisa de luz aqui na terra, de representante aqui na terra, Ele precisa de alguém para manifestar aquilo que Ele é. Então Ele faz dessa forma, e sabemos que a precipitação humana, ou a correria do dia a dia,
e outras coisas, pode diminuir o tempo de vida de uma pessoa. Por isso que o Billy deu essa mensagem aos jovens, e eu passo de novo. Jovens, a Bíblia não mente, e a Bíblia fala: honre teu pai e tua mãe. Honre teu pai, para que sejam acrescentados os vossos dias na terra. Seus dias sejam acrescentados. Agora, mais importante do que ser acrescentado é você observar a vida deles, ver que realmente há um laço espiritual ali, e que vale a pena você seguir aquelas pisadas, seguir aquele caminho, e saber que não está tratando só de uma vida aqui, mas está tratando de uma alma, de uma eternidade com Deus. Então, olhem bem, é bom saber que uma vida vale muito. Então, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide das suas emoções, cuide dos relacionamentos e tenha crédito com Ele, que você não vá antes da hora, porque Deus investiu muito em você, e você precisa dar lucro no reino dEle. Amém? Ou você acha que não? Nós temos que dar lucro no reino dEle, e nós temos que produzir frutos aqui. Amém? Porque nós estamos investindo no reino eterno de Deus. Tudo isso que nós ouvimos aqui nessa noite é para honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe toda a amada igreja. Mais uma vez, Deus abençoe todos vocês que ajudaram, que entrou na causa conosco. E hoje, era quase que impossível, um mês depois, o rapaz está aqui, ó, já no seu posto de dever. Isto é um verdadeiro milagre. Isto prova que Deus está conosco. E eu disse ali em Diara, a minha fé hoje está mais robusta do que antes, porque eu fui provado no mais crucial. Olha, não é fácil. Imagine, você pegar uma situação adversa, mas ver uma cena como aquela, você está entre a vida e a morte. Eu pude ver naquele momento que eu estava entrando, eu entrei como que em uma porta, fui lá e trouxe de volta. Agora, eu não falo isso para vangloriar-me, porque eu sei que se algo acontece na nossa vida, é Ele que faz. E eu aprendi pela palavra que Deus deu dons aos homens para ajudar o corpo, para ajudar a igreja. O mensageiro falou: é difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. Mas eu vi muitos na Bíblia, conforme o apóstolo Paulo disse mesmo, que serve de exemplo para nós. E eu quero manter nessa humildade do Espírito, mas fazer o que for possível para granjear no reino eterno de Deus. Deus vos abençoe. Deus abençoe a irmã Viviane grandemente, que ela possa ser recompensada nas férias que ela não teve da escola, né? Cuidando do Billy, que Deus possa retribuir isso para ela em bênção. E hoje, sendo o dia dos pais, eu quero dar um parabéns a todos os pais e dizer que, de novo, né? Eu tive um aniversário, eu creio que foi na terça-feira ou na segunda-feira, e do dia 11 passado, o acidente foi no dia 9, né? E Deus me deu esse grande presente. E hoje, né, com o dia dos pais, nós estamos aqui alegres também por esse grande presente que Deus deu para a igreja, amém? Para nós todos. Deus abençoe o pastor Wesley.